Minha família quer que eu termine com minha namorada. Tenho namorado minha namorada, Lola, por cerca de 2 anos agora, e, no geral, as coisas têm sido ótimas. Meu irmão Ian sempre foi meio estranho sempre que ela é mencionada ou está por perto. Ian e eu somos muito próximos, conversamos diariamente, mas a conversa geralmente muda de assunto assim que começo a falar sobre qualquer coisa relacionada a Lola. Pensei que talvez ele estivesse com ciúmes do tempo que eu estava passando com ela ou talvez um pouco apaixonado por ela. Ainda assim, quando nos encontrávamos, ele fazia comentários sobre a diferença de idade entre nós, tirava sarro de mim por estar apaixonado e brincava sobre o distúrbio do sono dela. Ian sempre gostou de uma boa brincadeira, seja pregando peças ou sendo alvo delas. Ele adora rir e acredito sinceramente que, quando ele tenta pregar peças nas pessoas, ele faz isso de uma maneira para compartilhar o riso. No entanto, quando ele tentou fazer pequenas brincadeiras com Lola, ele fazia coisas que descobriu que desencadeavam o distúrbio dela, como fazer sons altos de repente, pular para assustá-la e, uma vez, o peguei antes de fazer a brincadeira do creme de barbear enquanto ela estava tirando uma soneca no quarto de hóspedes. Eu o avisei de maneira mais detalhada que ele não deveria mexer com ela enquanto ela estivesse dormindo, pois interromper seus ciclos regulados não é bom para ela e, na melhor das hipóteses, ela fica muito mal-humorada quando é acordada. Ian parecia ter entendido e pensei que fosse isso. Realizei uma festa de ano novo alguns dias atrás e convidei Ian e um monte de amigos meus e de Lola. Todos estavam se divertindo. Meu despertador tocou com o alarme que configuramos para que Lola tirasse uma soneca. Ela saiu com um sorriso sonolento. Continuei com a festa. Um tempo depois, todos ouvimos um grito, seguido logo depois de palavrões e algo quebrando. Eu entrei em pânico, pois vinha do meu quarto onde Lola estava, e corri quase chutando a porta até encontrá-la empurrando alguém para baixo e gritando com ele. Olhei para ver quem era e vi uma máscara de aranha que infelizmente reconheci como sendo de Ian, de anos atrás. Vi ele se esforçando para escapar, mas ela só parou quando 3 de suas amigas passaram por mim para ajudá-la e verificar antes que ela acabasse desmaiando nos braços delas. Ian se levantou do chão, arrancou a máscara e mostrou o trabalho que ela conseguiu fazer no tempo que levou para reagirmos. Ele começou a chorar, dizendo que ela era insana e abusiva, que ele só queria ter certeza de que ela não dormiria durante a contagem regressiva. Neste ponto, todos começaram a gritar. Ian parecia aterrorizado e continuava repetindo que ela estava louca e que eu não deveria ficar com alguém que poderia fazer isso com o irmão do namorado dela. Alguns dos meus amigos gritavam que se ela fez isso com ele, ela poderia fazer o mesmo comigo. Todos os amigos dela gritavam sobre como ele deveria saber deixar uma garota dormindo em paz e como isso era assustador. Ian acabou ligando para nossa mãe para contar que Lola o machucou e ela está furiosa. Os amigos de Lola acabaram carregando ela contra as minhas protestas, e meus amigos estavam praticamente divididos ao meio. Lembro-me de ficar parado enquanto todos discutiam enquanto a contagem regressiva acontecia, minha mãe me ligando pela 10ª vez, e Lola finalmente me mandando uma mensagem de texto dizendo que precisa de espaço para pensar. Desde então, nós trocamos mensagens leves. Ela expressou que não consegue superar o que aconteceu, mas ainda não me contou do lado dela sobre o que aconteceu. Ian e minha mãe estão tentando me convencer a terminar com ela, repreendendo-me por não ajudar ou defender meu irmão quando ele estava sendo agredido, pedindo também um pedido de desculpas por não cumprir meu papel como irmão mais velho. Ian fez videochamadas com alguns outros membros da família e agora minha tia, que pagou por nossas faculdades e pela casa onde minha mãe e meu irmão moram, e me ajudou a conseguir meu apartamento, está fazendo a viagem de 3 horas para garantir que seus meninos estejam bem, o que está me deixando ainda mais estressado. Por um lado, eu sei que família é família e eu deveria fazer o que posso para defender as pessoas que me ajudaram a crescer e a me tornar a pessoa que sou. Por outro lado, Lola é minha namorada, eu a adoro, a amo, sinto que deveria estar lá para protegê-la. Não quero ultrapassar os limites dela, mas não falar com ela está causando um tipo diferente de dor. Ian está convencido de que estava fazendo uma brincadeira bem intencionada e foi punido injustamente por querer garantir que todos estivessem se divertindo.
Não sei se acredito nisso, mas conheço Ian há 22 anos, crescemos inseparáveis. Não quero duvidar dele apenas porque o amor pode estar me cegando. Como devo abordar a situação com Lola? Como posso convencer minha família de que Lola não é uma ameaça? Ela é honestamente a pessoa mais doce e atenciosa, só não pode ser acordada, e parte de mim sente que ela foi levada a esse ponto. Atualização. Para todos que me deram conselhos sobre como posso aprender com essa confusão, obrigado. Para todos que me ajudaram a entender que só porque a família fez muito por você, não significa que você está endividado com eles e não pode ter uma opinião ou vida própria, obrigado. Para todos que entraram em contato comigo dizendo que sou um idiota, que sou péssimo como namorado, que esperam que a Lola me deixe, que desejam que ela nos bata, obrigado. Esta não será uma atualização completa, pois muitas coisas aconteceram ontem e francamente não tenho tempo para entrar em tudo com a polícia e a arrumação para lidar. Em resumo, enquanto muitos de vocês aconselharam que eu esperasse Lola contar a versão dela antes de confrontar minha família, todos eles vieram até meu apartamento ontem de manhã enquanto eu estava escrevendo uma lista de perguntas para eles. Eu deveria ter ido na noite anterior, mas enviei uma mensagem dizendo que precisava de tempo e se poderíamos nos encontrar mais tarde hoje, mas obviamente eles não gostaram disso e apareceram sem aviso. A briga começou quase imediatamente. Inicialmente, fiquei surpreso com a presença deles, mas combinei a energia e comecei a gritar de volta para eles por comportamento predatório e conivente do Ian e como não podia acreditar que ficariam do lado dele nisso. Bebê arco-íris dourado à parte. Minha tia ficou na minha frente sobre desrespeito, enquanto minha mãe chorava e meu irmão me xingava, mas apontei para o meu computador e gritei de volta para eles que se realmente acreditavam que Lola era o problema, então eram idiotas culpando a vítima e que eu não queria mais nada a ver com eles. Minha mãe continuou chorando, mas chamei a atenção da minha tia para o computador e ela se aproximou para olhar a tela. Eu estava passando pelos comentários para escrever todas as perguntas, e depois de 1 minuto ela se virou para nós, na verdade, para o meu irmão, e disse: "O que é isso?" Expliquei sobre o Reddit que eu tinha postado em busca de ajuda, e Ian então parou de confortar a mãe e passou por mim para chegar ao computador, perguntando que direito eu tinha de compartilhar assuntos familiares na internet. Minha tia o impediu e perguntou: "Por que você não nos disse que estava sozinho com ela? Você nunca me disse que ela estava dormindo." Dizer que tudo virou um caos seria um eufemismo. Como um interruptor, minha mãe quase imediatamente parou de chorar alto e olhou confusa para minha tia. Ian começou a balançar a cabeça e reiterar sua versão da história, que, ouvindo-a, estava incrivelmente distorcida. Eu descobri que não apenas ele contou para minha mãe e nossa família estendida uma versão da história em que Lola foi excessivamente violenta com ele quando saltou de trás de uma porta para dar um susto nela, mas ele deixou de fora os detalhes que o colocavam em uma luz ruim. Comecei a gritar novamente, chamando de mentiroso, mas ele começou a chorar e me chamou de mentiroso que estava apenas tentando mentir para minha namorada. À vista do meu irmão chorando, minha mãe implorou para nós pararmos, minha tia rolando mais na tela. Parecia que tanto 1 minuto quanto uma eternidade estávamos gritando um com o outro sobre como a noite ocorreu, como eu sentia que ele sempre usava suas lágrimas para conseguir o que queria, ele gritando comigo sobre como eu sempre era ingrato, etc. Infelizmente, esqueci onde estávamos e não mantive o volume baixo, e algum tempo depois houve uma batida na porta. Eu não sabia quem poderia ser, uma parte boba esperava pela Lola, embora eu soubesse que não era. Eram 2 policiais, respondendo a uma reclamação de barulho de um dos vizinhos. Sentindo-me estúpido, expliquei claramente que ninguém estava ferido e estávamos tendo uma discussão acalorada, mas que ninguém estava em perigo. Deixei-os dar uma olhada e conversar com minha mãe e meu irmão, mas minha tia falou quando parecia que eles apenas nos dariam um aviso. Na verdade, acho bom que você esteja aqui, meu sobrinho tem algo que ele gostaria de relatar. Ela apontou para Ian, cujos olhos se moviam rapidamente entre ela e os policiais. Minha tia ainda parecia tão irritada quanto quando chegou, mas estava encarando Ian. Você sabe, hipoteticamente, se alguém toca ou bate em você sem permissão ou razão justificada, isso é algo que você pode e deve denunciar.
Há algo que você queira dizer? Houve silêncio, olhares se movendo para todos ao redor da sala. Minha tia não parecia encorajadora para uma denúncia, e percebi que ela estava chamando a atenção dele. Eu o encarei, seus olhos estavam esbugalhados, ele parecia tão apavorado quanto na noite anterior quando estava tentando escapar da Lola. Um dos policiais perguntou se tudo estava bem, e como um relógio, Ian começou a soluçar. Minha mãe perguntou o que estava errado, eu disse a ela para parar de mimá-lo, ele estava mentindo para vocês, minha tia perguntando novamente se ele tinha algo a relatar. Você estava revoltado contra essa garota esta manhã, para onde foi todo aquele fogo? Ela te bateu ou não? Levou um tempo para nós pressionarmos ele, mas finalmente ele admitiu para a sala que não tinha nada a relatar porque não achava que ela seria justamente processada. A próxima história dele soou mais próxima da que eu conhecia, onde ele admitiu saber que a Lola tinha ido dormir e queria assustá-la para que ela acordasse. Ainda não acredito na razão pela qual ele queria que ela acordasse, que ele colocou uma máscara. Eu perguntei se ele sabia que ela tinha uma fobia. Ele disse que sabia que ela achava isso assustador, e que não havia mais ninguém no quarto com eles. Ele não conseguiu que nenhum de nossos amigos concordasse com a pegadinha, então ele mesmo fez. Ele disse que começou a fazer barulhos contra a parede onde a cama estava encostada e depois se aproximou para gritar em seu rosto. Ele disse que ela acordou e o surpreendeu porque ele achava que o estresse e o pânico a fariam gritar ou se esconder, mas ela foi para a garganta dele. Ele descreveu a surra para todos na sala, alguns dos quais eu vi os policiais olharem um para o outro e depois para ele. E então foi quando eu empurrei a porta não estava trancada, eu apenas entrei em pânico e não pensei em usar a maçaneta corretamente, apenas joguei meu corpo contra a porta, e o resto da história dele é para o que eu estava lá. Tenho certeza de que, se a polícia não estivesse lá, eu teria batido nele. Eu sei que teria. Minha mãe começou a chorar ainda mais quando ele disse que ela estava dormindo, um fato que mudou toda a história dele, e minha tia o repreendeu, todos o censurando por sua estupidez e comportamento de idiota, enquanto os policiais explicavam que parecia que, se o que ele disse fosse verdade, a Lola agiu em legítima defesa, e que não apenas o que ele fez era juvenil, mas um dos policiais pediu permissão à minha mãe para interrogá-lo mais, pois seu comportamento era preocupante e eles queriam garantir que ele não representasse perigo para si mesmo ou para os outros. Eu e minha tia dissemos aos policiais que ele tinha 22 anos ao mesmo tempo, sendo um adulto, e que eles não precisavam da permissão dela, ele aparenta ser bem mais jovem do que é. Ao ouvir a idade dele, um dos policiais sentou-se com ele e pediu que ele explicasse seu raciocínio, e o outro policial explicou para minha mãe e tia que a Lola poderia apresentar queixas dadas as alegações de Ian. Minha tia ainda parecia irritada enquanto minha mãe chorava por estar confusa e preocupada com seu bebê. Minha mãe literalmente me olhou e disse que não entendia como o bebê dela poderia fazer isso. Já sabia que estava afundado na besteira desta família, mas percebi que não poderia crescer na terra que me envenenou, e precisava me afastar se realmente quisesse melhorar e permanecer melhor. Minha mãe continuava reclamando com minha tia e outro tio ao telefone, chorando por causa do drama, enquanto eu mandava mensagem para um amigo meu que mora do outro lado da cidade para saber se eu poderia ficar na casa dele. Eu estava me sentindo sobrecarregado com todos eles e não queria ficar a poucos minutos da fonte do problema. Eu também queria me dar espaço para pensar e entender as coisas com a cabeça mais clara. Estou digitando isso entre pausas enquanto empacoto minhas coisas. Minha tia me viu no meu quarto fazendo isso, mas ela não me impediu, só perguntou se eu tinha falado com a Lola sobre isso, e eu disse que ainda não, mas tinha planos de fazer mais tarde. Ela me disse que sentia muito por acreditar no meu irmão sem ouvir outra versão e que espera que a Lola esteja bem. Então, fiquei sozinho no apartamento. Os policiais saíram depois de tomar o depoimento do meu irmão e minha mãe saiu com meu irmão, ainda chorando. Meu irmão me chamando de idiota, o pior irmão do mundo, e minha tia me deu um abraço, pedindo desculpas novamente por como ela e sua irmã agiram, e disse que eu não lhe devia nada, mas que gostaria de saber se a Lola estava bem. Com todos fora, fui para a casa do meu amigo e ficarei lá até segunda ordem.
Ele não pôde comparecer à festa, mas ouviu falar dela por várias pessoas. Quanto a Lola, sim, nos encontramos ontem. Por mais animado que eu estivesse para vê-la, sei que a maioria de vocês estava me dizendo que ela ia terminar comigo, então eu estava me preparando para isso. Quer eu terminasse solteiro ou não, eu queria ter certeza de que ela estava bem acima de tudo. Eu sei que não a mereço como namorada, e eu preferiria muito que ela não estivesse comigo se isso significasse que ela estava segura. Ela trouxe uma amiga com ela e todos nós nos sentamos e conversamos. Mostrei a ambos a postagem no Reddit, e a Lola pediu que eu não compartilhasse mais informações sobre ela até que ela se sinta pronta. Ela está no Reddit para jogos e rolar geralmente me informou que se deparasse com essa história sem eu ter contado a ela, ela ficaria chateada. Ela, no entanto, leu muitos dos comentários preocupados com ela e quis que eu expressasse a todos vocês que, embora chateada, machucada e com emoções confusas, ela está, no geral, bem. Ela não gosta que eu tenha postado sobre ela sem pelo menos dar um aviso, mas depois que ofereci remover a postagem, ela só pediu que eu lhe desse tempo e que deixasse ela, sua vida pessoal e opiniões fora de qualquer coisa além do que já disse aqui, até que ela diga o contrário. Em resumo, ela terminou comigo, e quando contei a ela sobre a polícia nos dizendo que ela poderia apresentar queixas, sua amiga riu e me disse que eles estavam mais do que cientes. Ela agradece a todos pela preocupação e me disse que espera que ambos aprendamos com isso. Esta sessão foi aprovada por ela. Então é isso, a menos que eu esteja esquecendo de algo, isso é tudo que posso dar agora. Minha mãe tem me ligado e mandado mensagens, dizendo que toda essa situação deixou meu irmão e ela arrasados e que ela não consegue acreditar que eu permitiria que uma garota fizesse isso conosco. Bloqueei meu irmão logo depois que ele saiu do meu apartamento, e acabei de bloqueá-la. Minha tia me avisou que vai falar com ela, mas não sei como isso vai ser. Eu entendo que não é o que todos querem, mas nada disso é o que eu quero também. Para todos que só têm coisas ruins a dizer sobre mim, eu entendo, sou um idiota. Agradeço por todos os conselhos que recebi, vou dar um tempo não apenas da bagunça da minha vida, mas também dessas coisas do Reddit. Sei que tenho muito o que crescer, e não posso fazer isso nesse ambiente. Obrigado novamente a todos.